Olá! Hoje eu vim responder 3 perguntas que eu considero muito importantes e que já me perguntaram também para sanar essa dúvida, que é uma dúvida também que eu tinha. 2 perguntas se resumem a uma, que é como eu começo a reforma e o, o que eu devo fazer primeiro no processo de reforma. A primeira coisa a fazer é chegar no local e analisar o ambiente. Eu vou falar especificamente da cozinha nesse momento, porque é uma área que eu estou mexendo, né? Você vai observar o ambiente, vai ver o que vai precisar ser mexido ali. Se o seu teto precisa ser mexido, se você vai fazer um forro de gesso, um rebaixamento ou vai emassar, então você precisa fazer primeiro o teto. Porque você vai passar massa, né? Vai lixar, vai usar escada. Se você colocar o piso primeiro, você vai danificar o seu piso, né? Porque vai estar passando com escada, com chinelo, com sapato, é, areia, aquela areiazinha do pó, né, do teto no chão. Então, assim, eu indico primeiro fazer o teto. Em segundo lugar, depois que você fez o teto, né, você vai trabalhar a parte do piso, né? Você já fez o teto, se já quiser já pode até pintar também o teto. Você vai fazer a parte do piso. Feita a parte do piso, né, feita a troca ou a instalação do piso, seja vinílico ou seja um porcelanato ou uma cerâmica, você já vai partir para o terceiro processo, que seria a parte do revestimento no caso da cozinha. O revestimento, geralmente, para economizar, a gente sempre sugere colocar ele na parte molhada, que são a parte da pia da cozinha, quando é uma cozinha integrada com a área, na parte do tanque e na parte onde vai o fogão. Porque ali naquele processo do cozimento, né, seja uma fritura, seja um molho, ele pode espirrar, né, na parede e acabar ficando manchado se for só na pintura, né? Já com revestimento, não. Então, colocar os revestimentos ali naquela parte onde vai o fogão, vai a pia e vai o tanque. Geralmente, para a gente quer economizar, a gente quer fazer uma obra bem feita, mas porém a gente quer economizar, a gente só vai colocar o revestimento, no caso seja cerâmico ou seja o porcelanato na parede, na parte realmente onde vai a água, onde vai o. Olá! Hoje eu vim responder 3 perguntas que eu considero muito importantes e que já me perguntaram também para sanar essa dúvida, que é uma dúvida também que eu tinha. 2 perguntas se resumem a uma, que é como eu começo a reforma e o que eu devo fazer primeiro no processo de reforma. A primeira coisa a fazer é chegar no local e analisar o ambiente. Eu vou falar especificamente da cozinha nesse momento, porque é uma área que eu estou mexendo, né? Você vai observar o ambiente, vai ver o que vai precisar ser mexido ali. Se o seu teto precisa ser mexido, se você vai fazer um forro de gesso, um rebaixamento ou vai emassar, então você precisa fazer primeiro o teto. Porque você vai passar massa, né? Vai lixar, vai usar escada. Se você colocar o piso primeiro, você vai danificar o seu piso, né? Porque vai estar passando com escada, com chinelo, com sapato, é, areia, aquela areiazinha do pó, né? Do teto no chão. Então, assim, eu indico primeiro fazer o teto. Em segundo lugar, depois que você fez o teto, né, você vai trabalhar a parte do piso, né? Você já fez o teto, se já quiser já pode até pintar também o teto. Você vai fazer a parte do piso. Feita a parte do piso, né, feita a troca ou a instalação do piso, seja vinílico ou seja um porcelanato ou uma cerâmica, você já vai partir para o terceiro processo, que seria a parte do revestimento no caso da cozinha.
O revestimento, geralmente, para economizar, a gente sempre sugere colocar ele na parte molhada, que são a parte da pia da cozinha, quando é uma cozinha integrada com a área, na parte do tanque e na parte onde vai o fogão. Porque ali naquele processo do cozimento, né, seja uma fritura, seja um molho, ele pode espirrar, né, na parede e acabar ficando manchado se for só na pintura, né? Já com revestimento, não. Então, colocar os revestimentos ali naquela parte onde vai o fogão, vai a pia e vai o tanque. Geralmente, pra gente que quer economizar, a gente quer fazer uma obra bem feita, mas porém a gente quer economizar, a gente só vai colocar o revestimento, no caso seja cerâmico ou seja o porcelanato na parede, na parte realmente onde vai a água, onde vai o... Então, assim, essas partes geralmente é onde a gente coloca. Então, é atrás do fogão, naquela parte da pia. Quando a pia, no meu caso, a minha cozinha é uma cozinha integrada com a sala de jantar e com a sala de estar. Então, na parte da pia, ele vai ter somente um frontão, né, pequeno, onde vai ser colocado o revestimento. Quando é em uma parede, né, uma cozinha onde não tem essa abertura, né, ela é toda fechada, você pode colocar entre a pia e o armário suspenso. Lógico, se não tiver o armário suspenso, você pode subir com o revestimento até o teto. Mas se tiver um armário suspenso acima, você vai colocar o revestimento entre a pia e o armário. No caso do fogão, é a mesma coisa. Você vai colocar o revestimento entre o fogão e o armário suspenso, se tiver. Se não tiver o armário suspenso, você pode colocar entre o fogão e até o armário suspenso, até a parte do teto. Por que que a gente não indica, tem muitos arquitetos também que não indicam colocar revestimento na parede inteira da cozinha? Em caso você precise quebrar uma parede para trocar alguma peça, sei lá. Furou um cano. Aí você vai precisar quebrar a parede para poder mexer naquela encanação. Se você colocou o revestimento até em cima, você vai ter que quebrar aquele revestimento para poder fazer essa manutenção. E aí, se você não tiver aquela peça mais guardada, se você não tiver peça subselente guardada para poder fazer aquela reposição daquela peça que foi quebrada para fazer esse trabalho, você vai precisar ou trocar o revestimento todo, né? Ou vai ter que colocar algum revestimento ali que não vai combinar, porque você não vai conseguir achar lote igual, porque os revestimentos é comprado por lote. Às vezes o lote que você comprou, na hora quando você vai fazer a nova compra, você não vai encontrar o mesmo lote com a mesma cor, com a mesma textura. E vai acabar dando essa diferença. Então, assim, indica-se colocar revestimento somente nas áreas do meio do fogão, da parte do fogão e da parte da pia. Porque a parte de baixo da pia também é um local onde passa encanação de água. Para você fazer qualquer trabalho ali ou manutenção, se você precisar quebrar a parede, você vai quebrar o revestimento. Então, indica-se colocar só naquele pedaço, sem contar que vai ter uma economia muito significativa se você colocar só nesse pedaço. Depois do revestimento vem a parte da pintura, onde você vai pintar as partes que não foram revestidas, teto, parede. Feito isso, entra a terceira pergunta. O que a gente vai colocar primeiro? Qual vai ser a primeira instalação nessa cozinha? Vai ser a bancada ou vai ser a parte de marcenaria? Isso vai muito de região para região. Existem regiões que primeiro se colocam a parte da marcenaria da cozinha para depois colocar a bancada. Outras regiões utilizam-se colocar a parte da bancada e depois da marcenaria. Aqui onde eu moro, que é o estado do Espírito Santo, a gente tem o hábito de colocar primeiro a bancada e depois a marcenaria. Eu também acho até melhor dessa forma, porque quando você coloca a bancada primeiro, então você vai fazer a parte de chumbação da parede, né,
nivelamento, né? Todo o processo da instalação ali, se você tiver com o móvel embaixo, você pode até danificar o móvel. Sem o móvel, você vai fazer todo esse processo da instalação da bancada, do, do- da finalização da bancada, com mais tranquilidade. Feito isso, quando você coloca toda a bancada, a parte da marcenaria ele vai voltar na obra e vai refazer as medições para que a sua parte de marcenaria, os seus armários, eles fiquem exatamente na medida correta. A sua bancada que foi colocada, seja a bancada da pia, a bancada do seu cooktop ou da lateral do seu fogão. Vai voltar, geralmente essa medida que é tirada novamente, a segunda medida, é feita somente da parte de baixo, porque a parte dos aéreos, ele não precisa ser tirado a medida novamente. Então, ele vai lá, vai tirar a medida novamente da parte da bancada, né? Seja da parte da pia, seja da parte da lateral do fogão ou da parte de baixo do seu cooktop. Refaz essa medida para que a marcenaria seja confeccionada da maneira correta, né? Sem que haja, sei lá, vai lá, colocou a bancada, fez a marcenaria, na hora de encaixar a marcenaria ali, viu que a marcenaria ficou um pouco menor que a bancada ou ficou um pouco maior do que a bancada. Então, quando você coloca a bancada ela vira uma referência para que a marcenaria possa fazer o seu armário de acordo com as medidas. Existe também as bancadas que você já compra no tamanho padrão, né? Geralmente a bancada de pia padrão é 60 por 1,20. E quando você compra já o móvel pronto, né, em loja, já existem também móveis nessa medida para esse tipo de bancada, né? Então você já vai colocar o móvel de acordo com a bancada. Já quando se trata de um móvel planejado, é bom sim colocar a bancada primeiro para depois você fazer as conferências, para fazer o móvel ajustável de acordo com o que você planejou, tá? E é isso. Hoje foi só para tirar dúvidas, né? Porque eu recebi essa pergunta ontem de uma colega minha que me ligou perguntando. Ela falou assim: Ruth, você poderia colocar isso no canal? Porque é a dúvida que todo mundo tem. Às vezes a gente vai começar a mexer com a obra e a gente não tem um arquiteto, não tem um projetista, né? Ou um design de interiores e a gente não sabe por onde começar. E a gente fica perdido no que eu vou fazer primeiro, se é teto, se é chão, se é parede, se é móvel, se é bancada. Então sempre comece com teto. É o beabá. Teto, piso, parede, revestimento, que é a pintura, né? E depois a bancada, depois da bancada vem a marcenaria. Eu espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, ative o sino de notificações. Sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado desse vídeo. Compartilhe para quem tem essas dúvidas também, para que você possa sanar a dúvida dessa pessoa. Deixe aqui nos comentários o que você gostaria de saber sobre a parte de reforma, seja de cozinha, sala, quarto. E essa semana eu vou estar subindo no meu apartamento, onde a gente vai fazer mais alguns ajustes que a gente está fazendo aos poucos, principalmente por causa da questão da pandemia. A gente não está podendo fazer da forma que a gente gostaria, né? E eu vou estar gravando e mostrando para vocês. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo de hoje. Por hoje é só e até mais. Beijo, tchau!